Nestas afirmativas, eu queria que vocês me ajudassem a pensar se essa narrativa, se essa situação que está aqui, pode ou não pode ser chamada de hedge e por quê, tá? Então vamos junto. A gente vende suíno, tá? Então pense que você é um vendedor de suíno e você está vendendo o teu suíno já com preço fixado. Então a sua receita já não está mais variando, porque você já combinou a que preço você vai entregar o teu suíno. E aí você compra futuros de milho na B3 para travar o seu principal custo de produção, que é o milho, né, que você vai dar para a alimentação desses suínos. Vocês acham que essa historinha aqui pode ser considerada um hedge? Não, acho Não? que não. Por quê? Por que Não, não? Porque sim. não, a questão, assim, lá no início você falou, né, o ativo objeto não são diferentes, você não tem que ter o mesmo ativo Hum, objeto ali. Por exemplo, você está falando aqui suíno com milho, assim, pelo menos eu vejo essa lógica, tá? Tudo bem, entendeu? no final você tem um link entre os dois, mas você acaba, não sei, na minha visão, acabo não protegendo tanto essa minha venda. Tudo bem, foi um preço fixado, né? Também tem isso, né? Não, esse teu ponto é excelente, Luciano. Muito bom você ter trazido isso para a gente poder alinhar bem esse entendimento. Gente, normalmente, dentro desse universo de hedge, a gente tem três principais modelos de negócio que mudam a dinâmica do hedge. A gente pode ser um produtor, onde a gente tem, por exemplo, uma safra de grãos, que a gente forma um custo e depois tem que proteger uma receita. Ou a gente pode ser, como nesse exemplo, um produtor de carnes, onde a gente compra commodity, né, engorda esse animal e depois vende essa carne. E às vezes também, gente, tem algumas situações, né, algumas indústrias que não compram a commodity, não fazem um processo, por exemplo, de engorda desse animal. Só compram o animal já pronto para abate, fazem a industrialização e comercializa a carne. Então também muda, né, o tipo de custo que você tem. Você pode ser uma indústria, que é o caso um pouco dessa situação aqui. É quase como se fosse, né, uma situação de indústria. Por quê? Porque na indústria eu tenho muito isso, que é eu compro uma matéria-prima que eu vou transformar e o que eu vou vender é uma receita diferente da matéria-prima que eu comprei, porque passou por um processo de transformação. E eu tenho um terceiro tipo de negócio, gente, que também aí é uma política de rede completamente diferente, que são as tradings ou revendas. Por quê? Porque quando eu sou uma trading ou revenda, eu não tenho um processo de transformação e o meu custo é muito parecido com a minha receita do ponto de vista dos fatores de risco. Por exemplo, eu compro soja, vendo soja, compro milho, vendo milho, compro insumo, semente, defensivo, agroquímico e vendo esse insumo. Então, basicamente, eu só tenho um prazo, né, que é a diferença entre o momento que eu compro e o momento que eu vendo, ou o que eu recebo por essa venda. E, enfim, isso muda bastante, então, o hedge. Nesse caso, foi muito bom esse ponto do Luciano, por quê? Porque aqui eu estou pensando quase como se eu fosse, né, uma indústria que compra um conjunto de matérias-primas, transforma isso em né, em algo diferente do insumo de produção e tem uma receita, então, que tem um conjunto diferente de fatores de risco da situação que é a matéria-prima. Então, nessa narrativa, eu estou te dizendo assim, ó, a minha receita, que é a venda da carne do suíno, já está resolvida, porque já tem preço fixo. Como ela já tem preço fixo, gente, percebam que o risco que eu corro agora é qual será o custo de produção que eu vou ter dessa carne. Por quê, gente? Porque se esse custo de produção começa a subir muito, ele pode ficar maior do que a receita que eu fixei. Então, a gente pensa muito, né, nesse nosso dia a dia aqui de rede, que quando você tem uma ponta fixa, seja ela o custo, seja ela a receita, e a outra não, é aí que você tem um grande risco. Por quê? Porque a sua margem bruta, a sua margem operacional está em jogo.
né? E pode ficar negativa dependendo da variação do preço que acontecer. Então, nesse caso, sim, é um hedge. Por quê? Porque eu estou pensando que a gente está comprando milho, que vai engordar nosso suíno e vai virar nossa receita em um momento futuro. Então, essa atividade produtiva, né, que é uma atividade de transformação, no sentido de que matéria-prima é diferente de receita, ela conta, sim, uma história de hedge. E aí, claro, aqui é um exemplo mais simples, né, mas o que a gente, claro, poderia investigar aqui é o seguinte: você comprou futuro de milho, mas para que data? Né? Para que vencimento? Para os vencimentos que realmente estão alinhados com o momento em que você vai comprar esse milho físico? São? Então, sim, tem uma característica de hedge. E as quantidades? O que você comprou no futuro está alinhado à quantidade que você compra no físico? Está em torno de, não precisa ser batido 100% certinho, gente, mas, por exemplo, não pode ser muito a mais. Eu comprei 1.000 sacas de milho físico e aí eu fui lá e operei 2.000 de futuro. Aí você descaracterizou o hedge. O que é hedge? O hedge é até 1.000, é o que você tem de físico. E as outras 1.000 vão ser caracterizadas como uma especulação, certo? Então, claro, dentro das quantidades que a gente opera no físico, se no físico, de fato, eu compro esse milho para alimentar o meu suíno, posso dizer que isso é um hedge. Tudo bem? Muito bom. Bom, vamos olhar então essa segunda situação aqui. Plantamos soja. O clima ajudou. Decidimos não vender o nosso grão ainda, nem no físico, nem no derivativo. Por quê? Porque a gente acredita que o preço dessa soja seguirá em alta. O que vocês acham? Isso é um hedge? Não, É de especulativo. Deus. Adorei. Muito bom. É isso, né, gente? Isso aqui acende a vela para o santo e torce. Gente, esse aqui é o caso típico de uma especulação, né? A gente fica lá com o nosso armazém cheio, e aí, né, eu brinco também, isso aqui até pode ser hedge de liquidez, no sentido de que você ficou lá com o grão disponível para venda e assumindo que alguém vai comprar aí na sua região, e enfim, existe, né, alguém interessado em comprá-lo, você a qualquer momento poderia vender e transformar isso em dinheiro. Mas quantos reais você receberá por esse grão? Se o preço cair, gente, pode ser menos do que você esperava. Pode ser menos do que o custo que você teve para fazer essa lavoura, plantar e colher e ter esse grão aí armazenado, porque a própria armazenagem também tem um custo. Se o silo, se o armazém é seu, no mínimo tem um custo de oportunidade do dinheiro que não está aplicado no banco, que não está gerando rendimento, está sim custando para você, né, de estar aí parado no seu estoque de físico. Então, gente, tem sim um risco aqui importante que puxa, todo o custo da sua lavoura está sendo uma contrapartida na receita enquanto você não fixa o preço de venda. Certo? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre modelos de agro, né, ou de situações que são produção, a gente pensa que na medida em que você vai formando o seu custo, você também tem que vender para ir fixando a sua receita e assim ir equilibrando esse custo e essa receita ao longo do tempo, certo? Bom, tenho aqui uma terceira situação que vendemos milho futuro para a época da nossa safra. Quando? Quando a gente vendeu esse milho futuro? Quando estávamos comprando defensivos, fertilizantes e sementes para garantir a nossa margem bruta. Então, com o objetivo de garantir a margem, de proteger essa diferença entre a receita e o custo, a gente vendeu um milho futuro na época que a gente estava formando o custo. Isso é hedge ou não? Pode ser. Sim. Eu acho que sim. Sim, isso é hedge. Uhum. E esse é um hedge bem saudável da gente fazendo. Vai vendendo na medida em que forma o custo. Muito bem. Afirmativa 4. Vendemos futuro de dólar sobre os nossos recebimentos de café.
Café, que é uma commodity dolarizada, né? Temos na B3, temos também na ICE, que é uma bolsa importante, tudo cotado em dólar, inclusive aqui na B3, tá, gente? E esse café, então, cotado em dólar, a gente travou no físico em reais para o prazo da nossa safra. Então, pensa que a gente já foi lá no físico, achou alguém para comprar nosso café e já fixou o preço de venda do nosso café em reais. Daí, em adição a essa venda de físico com preço fixado, a gente também vendeu um dólar futuro. Tá certo? Fizemos uma boa escolha aqui em relação a esse futuro? Ela vendeu 2 vezes? Sim, Schroeder, você matou a charada. Vendemos 2 vezes. Ou seja, turma, se a gente já vendeu no físico, não pode vender no derivativo. Tá? Então, eu só venderia esse derivativo se eu te dissesse assim: ah, eu fui lá, vendi o meu café, só que o comprador falou para mim assim: não, eu quero comprar o café de você, mas eu quero travar só o café em dólar. Eu não quero travar o café em reais, eu só quero travar o café em dólar. Isso algumas tradings fazem, né? O pessoal que leva o café para exportação, às vezes o cara quer comprar de você em dólar, porque ele vai vender em dólar e não quer o câmbio. Então, se você vendeu em dólar, aí sim, você seguiu com uma exposição cambial e você poderia vender um futuro, um NDF de dólar para proteger esta receita futura dolarizada que você terá lá na data de entrega do café, certo? Se já travou em reais, não pode fazer esse futuro. Muito bem. E a quinta afirmativa diz: compramos futuros de farelo de soja para proteger as nossas vendas de farelo com preço fixado junto aos nossos clientes. Então, assim, a gente já vendeu com preço fixo. E aí, a gente comprou o futuro de farelo. Tá certo? Fizemos um hedge Aí, ou fizemos uma aí, especulação? aí sim, né? O que o hedge está protegendo, minha gente? Esse futuro de farelo, ele está protegendo o quê? Fluxo de caixa, teoricamente. Sim. Mas é um fluxo de caixa de receita ou de custo, de pagamento ou de recebimento? É receita. E recebimento. É vendas de farelo com preço fixado junto ao cliente, receita. Perfeito. Esse pedaço é a receita, você falou certinho. A venda com preço fixado é a receita. Uhum. Mas percebe que a gente não vendeu o farelo, a gente comprou o farelo. E erramos a conta, ou não? T'es protégé sur un margin même quand t'es entier. Perfeito! É isso aí. A gente protegeu a nossa margem. Por quê? Porque se a gente já tinha vendido com preço fixo, gente, qual era o risco que nós tínhamos agora? Se o preço desse farelo sobe, o custo do farelo que a gente vai comprar para revender, né? Pensando que a gente é uma trade e a gente está em um compra-vende desse farelo, de um lado a gente já vendeu com preço fixo, de outro lado a gente tem que correr então e comprar fixando esse preço o quanto antes. Por quê? Porque aí a gente garante a nossa margem, a gente pode fazer essa conta, né? Ah, vou arredondar aqui, comprei a 9, vendi a 10, pronto, ganhei um, tá travada a minha margem. Agora, se eu vendo a 10 e de repente isso aqui começa a subir, fica 11, fica 12, fica 13, cadê a minha margem? Pelo contrário, deu prejuízo. Então, antes que o preço suba, eu compro o farelo que eu já vendi a preço fixo para garantir esse custo. Então, essa compra de farelo aqui, nesse exemplo, pessoal, ela está protegendo o custo da venda que eu já fixei. Certo? E, turma, esse tipo de exercício é muito importante vocês fazerem quando vocês estão construindo, né, esses mapas de exposição, essas histórias dos bons hedges de vocês. Por quê? Porque essa narrativa aqui, né, do que é custo, do que é receita, o que o derivativo está protegendo,
é muito comum as empresas se embananarem e, por causa disso, tratarem os hedges errado, contabilizarem errado, confundirem, né, o que está protegendo custo, está protegendo receita, e aí depois, às vezes, traz problemas na contabilidade e também algumas questões fiscais, né, que surgem como decorrência dessa caracterização inadequada do hedge. Tá bom? Então, esse tipo de exercício é muito legal e importante para a gente fazer, e nós vamos ampliá-lo, então, com os exemplos que a gente vai trazer aqui.